Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos. Eu sou a enfermeira Carmen Pacheco, especialista em saúde materna e obstétrica, e estamos aqui na Clínica Mother Care para dar início às conversas com os nossos profissionais de saúde. E hoje temos aqui como convidada a doutora Filipa Miranda, que é pediatra e neonatologista. Olá, Filipa, sejas bem-vinda e podes-te apresentar. Olá a todos, o meu nome é Filipa Miranda, eu sou pediatra, sou neonatologista, dou consultas de pediatria geral e também de pediatria integrativa e vim aqui, aceitei aqui o convite simpático da Carmen Muito para falar um obrigada. bocadinho com ela. Então vamos começar. Nós sabemos que há uma grande preocupação dos pais com as primeiras, com as doenças infecciosas e não infecciosas no primeiro ano de vida. E por isso, hoje estás aqui para falarmos um bocadinho sobre isso e ajudarmos a quem está lá em casa, não é? Aos pais, aos que nos estão a ouvir, a desmistificar aqui um bocadinho e o que é que eles podem fazer, quando efetivamente acontecer e chegarem as primeiras doenças. Por isso, começava por te perguntar quais são as doenças mais frequentes no primeiro ano de vida. E sim, eu acho que o primeiro ano de vida é sempre desafiante porque no início, quando quer a família já tenha mais filhos ou não, é sempre desafiante porque há uma mudança da rotina da família, há uma mudança, porque o bebê no início também interage pouco e para os pais é difícil saberem porque é que ele está a chorar, ou o que é que ele tem ou o que é que não tem, e há mais insegurança. Eu acho que, por exemplo, antigamente havia uma rotina mais fácil, porque havia os avós, as pessoas ali que davam maior retaguarda e hoje em dia as pessoas são mães e pais mais tarde, também têm um maior isolamento, também têm uma informação, muitas vezes também das redes sociais, que é tudo espetacular e às vezes as coisas não são bem assim, e há sempre essa dinâmica da família. E mesmo às vezes quando já não é o primeiro filho, é o segundo ou é o terceiro, acontece que há uma dinâmica mesmo com os irmãos, com que se sentem sempre um bocadinho postos de parte e nisso é sempre difícil. E também é diferente, desculpa interromper, é diferente quando as crianças, vão para o infantário, as que não vão, e depois também quem já tem irmãos, não é? Porque quando eles já têm irmãos, depois também acabam por trazer as doenças para os mais pequeninos, não é? E por A isso questão de andar no infantário ou não acaba por influenciar. E até mesmo a parte emocional, porque mesmo os irmãos às vezes também emocionalmente podem não estar tão bem, também ficar mais vezes doentes, não é? sim. Porque, sei lá, eu lembro-me, por exemplo, do meu filho me dizer que ter irmã ele é filho único, mas dizia que ter irmãos é péssimo, que os amigos todos dizem na escola que ter irmãos mais novos é muito mau, porque os pais fazem tudo para os irmãos mais E depois novos ficam e doentes e depois depois sim. não desligam nenhuma e eles é que ficam de castigo e têm as coisas, porque teres irmãos é muito mal, portanto, depois também vem das ideias que existem na própria escola e das coisas todas, e depois acontece é que muitas vezes os irmãos também vêm para casa doentes e os mais pequenos têm mais tendência a apanhar alguma coisa. Em relação, assim, às doenças do primeiro ano de vida, eu penso que as mais frequentes são realmente as infecciosas, a maioria delas até são víricas, embora às vezes possam existir coisas bacterianas, mais raramente, e mesmo coisas fúngicas, como a candidíase oral ou a candidíase perineal. E também existem outras doenças, como, sei lá, as cólicas, o fluxo ou a dermatite atópica, existem também outras coisas, mas realmente acho que as mais frequentes são as coisas E infecciosas. quais são essas doenças infecciosas que são as mais recorrentes e que tu não é, que trabalhas, no hospital recebes e a preocupação maior para estes pais, não é? E sim, as mais frequentes acabam por ser no início, por exemplo, quadros respiratórios superiores, não é? Que têm umas secreções nasais, podem ter ou não ter febre. Para além disso, muitas vezes o que acontece é que em alguns bebés esses quadros podem evoluir para quadros respiratórios inferiores, eles podem ter falta de ar, dispneia, podem evoluir para as ditas bronquiolites. Hum, Desculpa interromper, quais são os sinais, que é para já darmos aqui alguma sequência? Por exemplo, que os pais devem estar atentos, não é, porque há sinais que nós podemos dar, logo, por exemplo, para estar a despertos de se for uma bronquiolite, quando é que devem, recorrer ao hospital? Quais são os sintomas? E sim, se for uma bronquiolite, o bebé terá, por exemplo, terá mais falta de ar, ou seja, eles notam que as costelinhas estão indo para dentro e para fora, a barriguinha vai indo para mais para dentro e para fora.
Muitas vezes ele começa com uma tosse e que não consegue parar a tosse, por exemplo, antigamente até havia mais casos, mas isso até é bacteriano, de tosse convulsa, que agora com a vacina tem vindo a diminuir, mas é um bebé que tosse, que não se consegue alimentar, que tem mau estado geral, que tem uma febre que não passa, não é? Que não consegue mamar, Hum, se for um bebé que ainda está sim, sim, amamentado, não se é, é que um tem bebé dificuldade pequenininho que não respiratória. consegue, que mesmo defracionando as mamadas, a mãe ou dando mais vezes de mamar, menos tempo ele não se consegue alimentar, ou fica muito prostrado, não reativo, aí sim tem que ser vigiado. Sim. E outra doença que seja recorrente. Pronto, há esses quadros respiratórios, às vezes também pode acontecer como complicação de assim num quadro superior, mesmo fazendo bem a higiene nasal e essas coisas, pode evoluir para uma otite que pode ser vírico-bacteriana. As amigdalites são menos frequentes no primeiro ano de vida. Pode haver quadros de gastroenterite, não é? Sim, Seja com vómitos ou com diarreia, não é? ok. Pode também haver as doenças. Temos que estar atentos nesse caso aos sinais de hidratação, não é? Sim, ou seja, se o bebé imagina, se o bebé começa a vomitar e não para de vomitar, não é, os pais o que devem fazer é, após o vómito, ficar 20 minutos sem lhe dar nada e depois ir oferecendo ou água ou um soro de hidratação aos golinhos ou então a maminha, ir oferecendo, se o bebé for amamentado, Para ser gradual, sim. claro, claro. Porque senão, se lhe oferecemos uma quantidade de líquido muito grande de uma vez, a probabilidade de vomitar é maior. E para além disso, mesmo o bebé que não esteja a vomitar, que só tenha diarreia, se tiver muitas vezes diarreia, muitas direções diarreicas, e em termos de líquidos não conseguir ingerir líquidos para compensar, ficar com muito caído, com mau estado geral, ou por exemplo que se vêem que não tem que as mucosas, que a boquinha está mais seca, com os olhos mais encovados, às vezes pode precisar de ser visto, Sim. não é? Ou a febre, não é? Depois nós à frente também Sim, podemos falar sobre isso. Para além disso, outras doenças infecciosas víricas que podem surgir são as doenças exantemáticas. O mais frequente eu acho que até é o exantema súbito, que surge pelo herpes tipo 6 e mais raramente pelo tipo 7, que dá 3 dias de febre e tipicamente quando passa a febre, então eles ficam com exantema no tronco e no dorso, e que depois acaba por passar. Para os pais às vezes assusta um bocadinho, porque até eles já pararam a febre, mas depois têm um exantema que é assim marcado, mas é uma coisa vírica e que tende a passar. Outra doença que podem ter é a doença mãos, pés, boca, que também é sim, frequente, não é? Pode dar febre, rinorreia, assim, um pródromo assim desse tipo de sintomas, e depois dá umas lesões da mucosa oral, pode dar uma sensação de dor de garganta, até porque eles às vezes ficam com aftas na boca, pode, pode dar então lesões nos pés e nas mãos, mas que também é uma coisa vírica. Todas estas doenças normalmente exantemáticas passam-se muito pelas excreções, por isso é que, por exemplo, se o miúdo andar no infantário, tem muito mais risco de as apanhar. Existe ainda também, o eritema infeccioso, embora antes do ano é raro, não é? Ele é mais frequente a partir dos 5 ou 7 anos, antes dos 3 é menos frequente. E esse é por parvovírus e também dá febre, dá um quadro respiratório e depois aparece assim a cara esverdeada, não é? parece é a doença da estalada, não é? Vulgarmente, Sim, 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 que acontece nos mais, mas é geralmente nos mais velhos, nos mais pequeninos, nós não costumamos ver tanto. Pode haver também a varicela, ainda recentemente vi um recém-nascido, de 21 dias também teve um quadro de varicela, porque às vezes os irmãos, lá está, o irmão tinha apanhado a varicela, o bebé tinha 4 dias quando o irmão começou com os sintomas e o bebé apanhou a varicela. E a varicela dá aquelas vesículas, parece vesículas de água dispersas, tem também no couro cabeludo, pode dar febre, mau estado geral, nos mais pequeninos tem que se ter sempre mais atenção. Hum, e também podemos ter as coisas, bacterianas, podemos ter otites, amigdalites são menos frequentes antes do ano, pelo menos de origem bacteriana, podemos ter infecções urinárias, mas isso normalmente é mais frequente quando há história familiar de dilatações pielocaliciais ou de alterações que muitas vezes já se vê nas ecografias do sim, bebé. e que depois eles têm que ser Têm vigiados. que ser vigiados em consulta. Também pode haver pneumonias, porque às vezes quando os quadros respiratórios são superiores e evoluem para um quadro respiratório inferior, às vezes têm origem, bacteriana.
E temos também a nível, infeccioso as coisas fúngicas, não é? A candidíase oral, que é os chapinhos que os pais falam, quando o bebé começa com a língua branca e com umas manchinhas brancas na boca, ou a candidíase perineal, em quando os bebés muitas vezes ficam assados, mas depois às vezes com a fralda, com a umidade, acaba por Tende a propiciar os piorar. fungos, sim, e mesmo pondo pasta d'água começam a ficar com umas pintinhas brancas, e aí, tem uma candidíase. Sim, e são frequentes, não Sim, é? sim, 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 principalmente uns mais pequeninos, não é? sim. E às vezes sendo candidíase oral é frequente ter perineal, não é? Sim, e têm que ser tratados e se for um bebé que esteja a ser amamentado, a maminha da Ser mãe tratado. também está, não é? E o sintoma que normalmente a mãe tem é dor e muitas vezes ela só refere dor, nós nem sequer conseguimos ver, que tem lesão, porque pode não ter, mas temos que tratar o bebé, não é? E a mãe. Pronto, E ver se tem rubor mamário, não é? sim, porque é um sintoma frequente, sim, muitas vezes as mães chegam à minha consulta e dizem: "Só tem dor na mama", não é? E não tem mais nada. E Sim, às vezes elas até acham que têm fissura e não têm fissura mamária e vai saber, tem um ligeiro rubor e depois o bebé tem uma candidíase. sim, e tem que se tratar. Pronto, depois em termos de sintomas, quais são os que nos devem preocupar? Eu acho que o mais preocupante, e queria que referisses isso e que para as pessoas perceberem bem, é febre. E que é preocupante e que nós temos, não é? E é aquilo que nós explicamos, que até um bebê que tem 3 meses, não é? Até essa altura, que se tiver febre, a não ser que tenha feito vacinas, e ok, tem um foco, mas se não tiver, não é? E depois, a partir dessa altura, quanto tempo devemos esperar, não? Como é que devemos fazer? Gostava que explicasses isso. E sim, primeiro eu acho que ainda há às vezes aquele mito que as pessoas acham que a febre se pode medir por infravermelhos ou Sim, também como é auricular que se pode ou avaliar, axilar exatamente. nos bebés pequeninos e realmente abaixo do ano a febre deve ser medida, retal. Sim, e qual é a temperatura, que eu acho que também é importante nós falarmos aqui, O que diz as normas da DGS é que acima de 38 retal que o bebé, tem 38 efetivamente retal. fetal, é. Ok. E pronto, em relação à febre, se é um bebé até aos 3 meses de vida tem que sempre ser observado. Ok. Porque, provavelmente terá que fazer se for um bebé no primeiro mês de vida tem obrigatoriamente que fazer estudo analítico para investigar e a probabilidade de precisar de antibiótico é grande. Se for um bebé um bocadinho mais velho, mesmo até aos 3 meses pode ter que fazer estudo analítico ou não, mas pelo menos uma análise de urina será justificável fazer. Em bebés acima dos 3 meses, então vai depender um bocadinho de quanto em quanto tempo é que é a febre, não é? Se os picos são de 12 em 12, 8 em 8, não é uma coisa tão preocupante como um bebé que tem uma febre que tem dificuldade a baixar mesmo com antipirético, embora antes de darmos o antipirético podemos sempre tentar, só o arrefecimento do bebé, dar-lhe um banho tépido, umas compressas frias nas pernas, porque eu tenho uma área de superfície maior corporal maior, então ajuda mais rapidamente a baixar a temperatura. Quando é assim uma febre que tem uns intervalos menores, ou quando o bebé é por exemplo, fora dos picos febris, tem mau estado geral, Pois é isso, tem que estar é importante, sim, ver o estado geral da criança. sim, se come, se recusa a comer ou não, não é? Também é uma das coisas que faz sentido. Se ele come na mesma ou se mama ou então se, quando eles fazem já a diversificação se recusa a comer ou não. E como é que é o estado geral dele fora dos picos febris. E depois tem alguns sinais, por exemplo, se lhe aparecerem umas manchinhas vermelhas na pele, não é, que pensas numas que não quando a gente passa o dedo não passa, não é, podem ser umas pecas e aí tem obrigatoriamente que ir à urgência, não é. Depois, normalmente ao fim de qualquer forma, ao fim de 3 dias mantendo febre, o ideal é ser observado, para ver se não tem assim nenhuma evolução que justifique, ou se tiver o que falamos há bocadinho, a falta de ar, da bronquiolite e dessas coisas, acho que também justifica ele ser observado. Hum, E que outros sintomas, não é, possam ser, importantes e que nós temos que vigiar, além da febre, que eu acho que esse é o mais. sim, sim. Há um bebé pequenino que recuse mamar, não é? E também tem que ser observado. Se ele de repente recusar e não quiser mamar, ou começar a ser um bebé com 1 mês, começa com vómitos em jato, ou vómitos que não parem, também tem que ser observado. Um bebé, por exemplo, que fica muito prostrado, parece que sonolento, está sempre a dormir, que não quer acordar, que não acorda de maneira nenhuma, também às vezes pode necessitar de observação, dependendo se estiver cansado por alguma razão ou se tiver ali alguma coisa
que preocupe mais se tiver a vomitar e o que nós tínhamos falado há bocadinho, não é? Um bebé que esteja a vomitar e que não pare de vomitar, mesmo nós tentando fazer a pausa e dar-lhe aos bocadinhos, ou que a quantidade de líquidos que ingira seja tão pouco, ele está muito prostrado, pouco reativo, então tem que ser Tem que ser visto. visto. Ah, assim como a diarreia, não é? Se ele tiver muitas dessas diarreicas, mas nós não tivermos a conseguir dar a alimentação, não é? Não conseguimos repor esses líquidos e ele tiver com a língua seca, com os olhos encovados, já não tiver a de chorar e já não tiver lágrimas, ou tiver assim muito caído, então tem que É ser, necessário não é? ver, sim. Até porque se pode fazer uma análise e tentar identificar se é uma coisa vírica, se é uma coisa bacteriana, que nesta idade é mais raro, mas para ser observado e para ser visto. E a questão do exantema também faz sentido, não é? Porque se falamos das doenças exantemáticas, a maior parte delas são víricas e não têm nada de especial, mas se tiver as tais pintinhas vermelhas que não passam, aí tem que ser visto. Ou, por exemplo, se tiver muitas lesões orais em que o bebé depois não se consiga alimentar ou não consiga mamar, também faz sentido. Ou, por exemplo, imaginemos o bebé tem uma lesão de varicela, mas depois as lesões estão. Aí convém, por norma, a varicela ser vista, ou algumas das lesões da pele, mesmo do coxsackie e de mãos, pés, boca, que estejam muito vermelhas, que tenham um aspecto mais infeccionado, também pode necessitar de ser visto. E nas candidíases, não é que nós falamos, quer a parte da candidíase oral, quer a perineal, convém eles serem vistos, porque têm que ser medicados, não é? Então, estamos aqui a falar basicamente nas doenças infecciosas, mas também existem doenças não E outra infecciosas. coisa que não falamos, não é? Lembrei-me agora outro sintoma que não falamos, que é aquela questão da bronquiolite que falamos inicialmente, não é? De terem os sintomas de falta de ar, terem as costelinhas irem para dentro e para fora, uma tosse que não para, não é? Às vezes também têm laringites, não é? Que não é assim tão frequentes e que dá aquela chamada tosse de cão que não para, que tipicamente dá à meio da noite. Antigamente até não havia, não é, a medicação que temos agora, e o que se mandava fazer era levar as crianças para casa com o vidro do carro aberto, não Sim, é? que era para o Porque o ar. ar frio é anti-inflamatório e faz com que isso pare, mas tanto assim uma tosse que não para, ou eles têm dificuldade a respirar, não se conseguem alimentar, então tem que ser Tem visto, que ser. não é? Tem que ser auscultados e observados. Ou uma otite superada, não é? Se eles às vezes tiverem uma escorrência no ouvido, o bebé chora, não está bem, teve febre, E e depois refere começa essa com uma dor. escorrência, a dor ele não com 1 ano se calhar não consegues, mas começar com uma escorrência do ouvido, não é? Às vezes um líquido assim branco avermelhado, pode ser uma otite supurada, então aí Também tem convém que ser também ser visto, visto. sim. Pronto, e as não infecciosas, quais são as doenças mais recorrentes que nós temos? E sim, em relação às doenças não infecciosas, pronto, eu acho que uma preocupação grande dos pais costuma ser as cólicas, não é? Que não acontecem em todos os bebés e ninguém consegue muito bem explicar porque é que alguns Pois bebés têm acontece, claro. cólicas e outros não têm cólicas, não é? O que se acha que é por um lado há uma imaturidade gastrointestinal, sabemos que as cólicas também têm muito a ver com a questão tem muito a ver com, por exemplo, se nós estivermos zangados, nós temos muitas formas, como eu costumo dizer aos pais. Eu costumo dizer que as cólicas podem ser emocionais, podem não ser digestivas, não é? É isto que eu explico aos meus pais, e é a chamada hora da bruxa, não é? Que quando elas acontecem só ao fim do dia, não é? Se calhar não são cólicas intestinais e são mais, são os nossos bebés que estão a chamar a atenção, e Sim, principalmente acontece mais naquilo que nós chamamos o quarto trimestre, não é? Que é nos primeiros 3 meses de porque vida do tem a ver, bebé. olha, primeiro é assim, nós estivermos chateados, eu estiver chateada, posso ir dar uma volta a pé, posso ir dar uma corrida, posso fazer imensas coisas, mas o bebé se estiver chateado não tem propriamente E como a forma mostrar, dele não é? dizer que Que está cansado é que essa. está chateado ou que está cansado. Depois eu costumo dizer que os bebés são um bocadinho para-raios da mãe, não é? E nós sabemos que o pós-parto não é fácil. Claro. E depois temos as alterações hormonais e a casa e as coisas todas para fazer, não é? E às vezes quando a mãe também não está bem, por isso quando nós não estamos bem, o nosso cheiro muda, a nossa frequência cardíaca muda Sim, e o bebé nota que alguma coisa não está bem. E às claro. vezes é só manifestação que ali, olha, alguma coisa não está bem e não sei o que é que se passa, não é? Também tem um bocadinho a ver com isso. E depois também pode ter a ver, por exemplo, se nós sabemos que em termos de pode ter a ver se é um bebé que é amamentado ou que faz leite de fórmula, e E também há alguns bebés, diferenças. não é? Um bebé amamentado terá menos tendência a ter cólicas, pelo menos também fazer uma alimentação mais anti-inflamatória,
e um leite fórmula é sempre um leite que não foi feito especificamente para aquele bebé, não é? E então tem sempre mais tendência a ter cólicas, até existem alguns leites específicos depois para Específicos para esses isso, sim. quadros. Em relação à imaturidade também da parte gastrointestinal, muitas vezes a massagem, não é? Fazer-se a massagem todos os dias, porque depois as pessoas também acham: "Ah, vou fazer massagem, mas faço massagem só quando ele tem cólicas ou uma vez por dia", isso também não vai Não, tem que funcionar. ser recorrente, sim, Tem que tem que ter um fazer várias hábito. vezes por dia, não é, quando muda a fralda para ver se ajuda. Outra coisa que às vezes também ajuda, outras medidas não farmacológicas, é arranjar um saquinho de De sementes. sementes, até podem encher, eu costumo dizer às mães para encherem, tipo com arroz vaporizado, aquele de cozinhar e alfazema e cozerem, ou se não pedirem alguém que tenha a máquina para cozer, aquecer no micro-ondas, sempre ter cuidado para que não esteja assim demasiado quente e pôr na barriguinha, isso também ajuda o bebé a libertar ar. E há bebés que também se sossegam um bocadinho com ruídos brancos. Sim, Porquê? white noise, sim. Porque, Pode ser o aspirador, pode ser o exaustor, sim. porquê que se fala disso? Porque, hum, na barriga da mãe, não é, nós achamos que é, por exemplo, como acontece às vezes com os partos prematuros, que levam para que na unidade de neonatologia há montes de pipi, montes de barulhos, não é, e depois levam o bebé para casa e põem tudo silencioso, e o bebé não Sim, se dá sim, com esse sim, não dá silêncio. E o que acontece? A barriga da mãe também não é silenciosa, não é, e porque tem, por exemplo, o som, do sangue a passar nos vasos sanguíneos e faz. E isso faz um barulho parecido com os ruídos brancos. Por isso é que os bebés também muitas vezes acalmam com esses ruídos brancos. Agora, claro que não se vai ter o telemóvel, como eu já vi, tipo ao lado do bebé dar ruído branco. Não, então tem que pôr o telemóvel, não é? Sem rede, não é? Em modo voo, para não ter radiação perto do bebé, num sítio longe, um sítio de onde esteja o som para com o bebé. Mas às vezes, por exemplo, probióticos ou outro tipo de suplementos podem ajudar nesses quadros de cólicas e alteração da alimentação e outras coisas. Há sim várias coisas que podem funcionar e é lógico que cada bebé é específico, portanto umas coisas vão funcionar melhor com os bebés e outras coisas vão funcionar melhor com outros. Também, por exemplo, o uso do sling, Sim. não é? As mães utilizarem o sling porque ele vai estar junto à mãe, sente os batimentos cardíacos da mãe Fazer e o o bebé contacto fica mais. pele a pele. Sim, fica muito mais confortável. É uma das coisas, por exemplo, que também se pode utilizar neste quadro de cólicas. Portanto, mas terá sempre uma coisa que será mais adaptada a cada E bebé. além das cólicas? Além das cólicas, tens, por exemplo, a dermatite atópica, Sim. não é? E eu aí acho pronto, que há várias coisas que podem influenciar. Por um lado, os produtos cutâneos usados ao bebé logo desde o início, não é? Porque se nós utilizarmos produtos com, por exemplo, É biológicos, preferível, claro. é preferível porque a pele do bebé é muito sensível, então utilizar esse tipo de coisas. Agora também antigamente, por exemplo, preconizava-se dar banho todos os dias e agora até não se preconiza isso, embora eu não seja fundamentalista em nada Sim, e mas acho, é a por exemplo, recomendação, sim. que, sei lá, se é um bebé com cólicas, os bebés com cólicas muitas vezes também acalmam na Ajuda. banheira. Por exemplo, eu no meu filho usei a banheira Xantala e se ele tivesse com muitas cólicas e não passasse maneira nenhuma, se eu pusesse na banheira Xantala. Sim, temos que ir ponderando e vendo o benefício. Porque eu acho que o difícil às vezes de todas estas questões também é nós adaptarmos ao que é que funciona melhor para o Com o nosso bebé e filho. com a nossa família também, não é? Porque, o é assim, cada família é diferente e nós podemos ver imensas teorias e às vezes hoje em dia acho que até um dos problemas é esse, é que existem tantas teorias e tantas coisas, e o que eu costumo dizer muitas vezes aos pais é assim: "Olha, o que vocês têm que ver é o que é que funciona melhor para vocês como família, porque para mim pode funcionar melhor uma coisa e para outras pessoas pode funcionar melhor outra e está tudo bem". Agora, teorias há sempre muitas, não é? Temos é que ver aquilo que funciona melhor para nós, e que vai funcionar melhor. Em relação à dermatite atópica, pronto, é essa questão de banhos não tão frequentes, a questão do tipo de produtos cutâneos e depois existem usar produtos hipoalergénicos, não é? Sem cheiro e sem perfume. Existem depois várias gamas mesmo para a dermatite atópica. Acho que também influencia muito a alimentação da mãe. Existem várias coisas a falar dos primeiros 1000 dias do bebé, e isto aplica-se quer para as doenças infecciosas, quer para a dermatite atópica. E o que é que são estes 1000 dias? É o alimento que vão desde o início da gravidez da mãe até os 2 anos de vida do bebé. Então é muito importante,
como é que o que é que a mãe come durante a gravidez, não é, o tipo de alimentação, se é mais anti-inflamatória, se come muitos processados, muitos açúcares, não é, muitos alimentos que nós sabemos que vão inflamar mais o organismo. Mas e depois, se o bebé, por exemplo, foi um parto normal, nós sabemos que a colonização da flora, sim, da flora intestinal do bebé vai ser diferente do quando é um parto por cesariana. Também vai influenciar depois a alimentação, portanto, ele faz leite materno ou não, vai influenciar, ou faz leite adaptado, apesar dos leites adaptados muitos, terem já probióticos e prebióticos e outro tipo de Sim, suplementos. ajudarem na prevenção Não é a da mesma coisa, sim, não é? claro que sim. E depois, também, quando há introdução alimentar, tentar utilizar ao máximo produtos naturais, não é? Em vez de comprar o boião, se calhar já feito, fazer a fruta em casa, não é? Fica mais Preferência. económico. E se possível biológico, pronto, Sim, e podemos utilizar mais legumes biológicos, usar, por exemplo, na sopa um azeite, prensado a frio, um azeite e também biológico, já há normalmente biológico, sim, eu já sim, eu usei uso no meu biológico, sim, filho. sim, o meu filho também usa. Usar um azeite biológico e mesmo a introdução dos legumes e das texturas, tentar utilizar coisas o mais naturais possíveis. Nós sabemos que se não dermos açúcar, não dermos sal, e as pessoas às vezes dizem: "Ah, coitadinho, não comeu sal e não sei o quê", mesmo às Eles não vezes sabem, nunca tiveram contacto, por isso não têm a as necessidade. coisas ficam saborosas só com utilizando ervas aromáticas e outros tipos de coisas. Por não ter sal, não quer dizer que não tenha sabor, não é? Ah, Agora, quando me dizem, não é, na consulta: "Ah, não, não, ele come muito bem, doutora, agora até já come douradinhos", eu fico: "Meu Deus, quem", não é? Depois há assim, não é? Sim, temos que evitar os processados e ser o mais natural possível, claro que sim. E na dermatite atópica também o tipo de alimentação eu É acho muito que importante. funciona. Mas quando falamos dos primeiros 1000 dias de vidas também não falamos só disso, também falamos do estilo de vida, não é? Se tivermos, também tiver se calhar tido um estilo de vida mais estressado durante a gravidez e no pós-parto e no resto, e andar sempre a correr e o bebé tiver que ficar ali. Mas também ninguém, normalmente isto também surge quando há histórias de atopia na família e alergias na família à dermatite Também atópica. pode, era isso, essa uma das questões, também pode acontecer, não é? Quando há história na família, É mais provável. é mais provável que E aconteça. depois também tem a ver com a exposição, por exemplo, se os pais fumarem em casa, não é? Quer em termos de infecção, quer do resto, o tipo de toxinas também do meio ambiente, não é? Mesmo, por exemplo, há bocado não falamos da prevenção das infecções, Sim. Era mas essa, a última questão era essa, como é que no meio disto tudo, não é, nós podemos prevenir as infecções? claro. O que é que podemos o que é que os pais podem fazer, não é? É assim, primeiro, por exemplo, as toxinas influenciam, por exemplo, quer uma coisa, quer outra. Ou seja, é não ter o bebê num ambiente de fumo ou de tabaco, ou às vezes como me lembro de uma vez internarmos um bebê com uma pequenito com uma sepsis e a família me dizia: "Ah, não, não, o máximo de pessoas que estivemos em casa ao mesmo tempo foram 15". E eu pensei: "Ok, pronto". Não ter assim, se calhar, muita gente no início. Não sou nada a favor que o bebé tem que ficar em casa, porque depois às vezes os pais têm a ideia: "Não, não pode sair de casa, não pode contactar". Não, pode sair de casa e deve sair de casa, porque é uma boa maneira do bebé conhecer o mundo e, por exemplo, o seling é uma ótima maneira de fazer isso, porque o bebé consegue conhecer o mundo, mas ele está seguro e sente-se seguro no colo da mãe enquanto faz isso. Mas, não estar em shoppings, não é, como a gente vê às vezes recém-nascidos em shoppings, em sítios não é pouco arejados, com muita gente, em casamentos, não é? Sim, esse cuidado temos que ter, sim. Acho que faz sentido. Pronto, e mesmo em ambientes, não é, que sejam assim com mais exposição a fumo, como tínhamos falado. Para além disso, a questão de tentarmos evitar, por exemplo, quando o bebé, em relação às doenças, de evitar que o bebé esteja com pessoas que estejam doentes, não é? Embora, por exemplo, se essas pessoas que estejam doentes, como por exemplo os irmãos que andam no infantário, Não não é? há Podem ser forma, não é? Não é vamos difícil, não é? claro. E para os irmãos, quer para o bebé, quer para o irmão mais velho ou irmãos mais velhos, este vínculo é muito importante, Sim, não não é? vamos afastar só porque, Sim, não tentamos pode estar naqueles em dias que o contacto. bebé está doente, que o irmão está doente, que lave bem as mãos, não é? Porque muitas vezes é pelas secreções, que não esteja ali tão em cima do bebé, mas é importante o convívio dos 2. Primeiro, porque as crianças mais velhas fazem muitas vezes muitos filmes na cabeça deles, não é? Eles acham que, não é, que o irmão veio roubar a mãe, ou veio roubar o pai, ou veio roubar o território, ou veio ameaçar, não é? Sim, e por isso Essa não podemos estar parte, a não é? afastar-se, não Também é? não podemos estar a afastar e mesmo para o bebé pequeno, porque é bom que ele vá criando um vínculo de fraternidade com o irmão. Pronto, e as visitas que tivermos em casa, pedir para higienizar as mãos, não é? E ter esses cuidados.
Pronto. Em relação à prevenção assim de infecções, para além disso, hum, acho que é quando nós estarmos constipadas, mesmo se os pais estão constipados, também lavarem bem as mãos, não é? Se for leite materno, não há tanto essa questão, porque nós sabemos que a nível imunitário, que o leite materno é o que vai ajudar ali a proteger um bocadinho, mas mesmo nós adultos, às vezes, até a amamentar, se a mãe estiver mesmo muito constipada, pode usar máscara a amamentar e ter o cuidado de lavar bem as mãos. E mais esse tipo de cuidados. Mas nunca separando ou promovendo esse vínculo, porque eu acho que as nossas emoções também, quer queiramos, quer não, vão afetar o bebê e eu acho que é importante que haja este primeiro ano de vida, é muito importante para criar um vínculo na família, não é? Sim, e nós E preocupa o bebé precisa dos pais para serem uma figura segura, não é? Para lhe darem segurança, para ter um apego seguro, porque se o bebé tiver um apego seguro, quando for mais tarde ele vai se sentir sempre mais seguro com os pais. E às vezes, por exemplo, a massagem até pode ser uma forma de é uma promover fórmula esse de vínculo. e Seja ajudar, se não é? ajuda, por exemplo, nas cólicas que estávamos a falar há bocadinho, mas também é uma forma de criar um vínculo entre o bebé e os pais, também é uma coisa que eu Sim, acho que é muito ajuda. importante. Queres deixar alguma mensagem para os pais? Assim, alguma coisa, que te chama, que aches importante dizer e principalmente para quem nos está a ouvir e para os pais de primeira viagem, que são aqueles que efetivamente vão ter um bebé pequenino, não é? É um ser que vai estar ao cuidado deles e claro que a doença, seja ela qual for, e só uma simples febre, ou seja, vai preocupar os pais e vai ter ansiedade. Por isso, assim, alguma informação que queiras deixar? Primeiro eu deixaria a informação de que, muitas vezes se passa uma ideia de que o primeiro ano de vida ou quando o bebé é pequenino que tudo vai ser fantástico. E tudo o que a gente leu, não Romantizamos, é? não é? Porque nós hoje também em dia as mães também às vezes são mães mais tarde, não é? E leram imensa coisa e criaram imensas expectativas. E os filhos vêm cá para nos ensinar alguma coisa e às vezes vêm ensinar que não são como as expectativas e que as coisas não são exatamente como nós tínhamos planeado. Então, e que se calhar há tantas teorias, mas não quer dizer que essas teorias todas ou estas técnicas todas, né, ou as coisas que falamos hoje, que vão resultar para nós. Portanto, primeiro é que, Mas ter um hum, profissional de referência, este é logo, não é? E que seja alguém em que haja confiança também, não é? Esse é o primeiro passo. é que não existe uma solução absoluta para as coisas, não é? Que temos que escolher alguém que vai ser quem que nos vai ajudar com o nosso filho e se calhar tentar dentro do possível ouvir os conselhos dessa pessoa e também não sermos fundamentalistas, vemos aquilo que funciona melhor para nós e que tendo em conta, se eu sei quais são os sinais de alarme, se eu sei o que é que eu devo fazer, se ele tiver isto ou se tiver aquilo, assim de base, o que é que me deve preocupar para eu procurar mais alguém por alguma razão em específico, não é? Ter assim essas coisas, essas ideias. E que pronto, que também se houver algum problema ou se cometermos algum erro, houver alguma coisa é normal. Que eu não conheço pais perfeitos, como eu costumo dizer, não é? E esse é o mais importante, é realmente também usufruirmos do primeiro ano de vida, porque se estivermos só preocupados com Sim, o que sim, vai mesmo, por exemplo, há acontecer. muita questão, porque não é? Às vezes, nós há bocadinho também não falamos nisso na prevenção das infecções, não é? Quando o bebé tem que entrar mais precocemente para o infantário, Sim, não é? E às e que é vezes uma realidade e nós temos que sim, aceitar. e não é? E às vezes depois as mães sentem-se muito culpadas porque ele teve que entrar mais cedo para o infantário, mas às vezes é a realidade que nós temos, não é? E pensar sempre que nós conseguimos fazer o melhor, que nós damos o nosso melhor com as ferramentas que temos e com as condições que temos naquela altura, não é? Sem culpa, porque eu acho que às vezes depois, não sei se notas isso, mas acho que muitas vezes os pais têm aquele sentimento de Sim, culpa, que podia ter feito isto ou podia ter feito aquilo, não é? Então se nós calhar quanto olhamos mais para trás, não tranquilos é? Nós somos, conseguirmos sim, desfrutar sem essa culpa, não é? Ou sem pensar, se calhar se eu fizesse assim, se ou se calhar tivesse feito teríamos assim. feito algumas coisas diferentes agora, mas sim, mas temos que lidar com isso. Pronto, obrigada por ter estado presente e por teres aceitado este convite. De nada, foi um prazer. Foi um prazer. Não se esqueçam de assistir à segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos, que está disponível na plataforma Spotify e YouTube da Mostela.